Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Nós vamos continuar aí os nossos estudos sobre polinômios e agora nós vamos falar sobre o resto da divisão de um polinômio por um outro polinômio no qual você tem um formato que é o seu divisor x menos a e x mais a. Então existe uma particularidade quando você tem um polinômio sendo dividido por um polinômio neste formato, tá? Quem é o x menos a ou x mais a? É x menos 3, x mais 2, x menos 1. Esses são os tipos de polinômio, tá bom? Então, é claro, satisfazendo que o a pertence aos reais. Agora nós temos já, vamos fazer a aplicação desse conceito. O que diz o teorema do resto? Porque o que nós estamos fazendo aqui é aplicando o teorema do resto. O teorema do resto do polinômio, ele diz o quê? Se eu tiver uma divisão de um polinômio por este tipo de polinômio, basta você calcular o p de a, ou o p do oposto de a. Então, se aqui o a é negativo, quem é o oposto de menos a? É o a. Se for mais a, quem é o oposto de mais a? Menos a. Tá bom? Então, olha aqui, nós temos um polinômio p de x, ele está sendo dividido por x menos o 2, e a pergunta é, qual é o resto dessa divisão? Então, ao invés de nós fazermos aquela divisão pelo método da chave, como as aulas anteriores, nós vamos aplicar o teorema do resto. Não é necessário você fazer toda aquela divisão, você vai perder um pouco mais de tempo fazendo aquilo, tá? O teorema do resto, então, só vai funcionar para quando você tiver um polinômio sendo dividido por este tipo de polinômio. Então, vamos aplicar aqui a regra. Então, quero saber o resto apenas da divisão deste polinômio por este polinômio. Então, é só lembrar, se aqui você tem x menos o 2, na dúvida, o que você faz? É x menos 2 igual a 0, então x é igual a 2. Então, você vai calcular o polinômio aqui, o valor numérico, que é p de 2. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 2. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 4 vezes 2 ao quadrado, mais o 9 vezes o 2, menos 8. P de 2. 2 ao cubo, 8, menos 4 vezes 2 na 2, 4. 9 vezes 2, 18, menos 8. Então, P de 2 é igual a 8. 4 vezes 4 dá 16. Sinais diferentes, sinal de menos. Então, dá menos 16 mais o 18, né? Ou você já pode fazer a continha aqui se você quiser. 18 menos 8 sobrou quem? O 10. Não tem problema nenhum, né? Porque a multiplicação aqui não vai interferir. Então, você efetua a multiplicação tranquilamente. P de 2, então vai ser quem? Olha lá, 10 mais o 8, 18. 18 menos 16, 2. Então, qual é o resto da divisão deste polinômio por este? O resto vai ser 2. Pode fazer o método da chave, fazer toda aquela divisão que você vai chegar no resto igual a 2. Tudo bem? Mais um exemplo aqui aplicando o teorema do resto. Então, nós temos aqui um polinômio p de x e está sendo dividido por x mais 1. Então, eu quero saber apenas o resto. Eu não quero o quociente, por exemplo. Se aí você quiser o quociente, aí você vai ter que fazer o método da chave, tá? Então, olha lá. Vou fazer apenas o teorema do resto. Como este polinômio está sendo dividido por x mais 1, eu preciso, então, fazer o p de quem? O p do oposto de 1. Quem é o oposto de 1? Positivo, no caso, vai ser o menos 1, tá? Ou, na dúvida, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Então, você vai substituir lá no seu polinômio o x por menos 1. Então, calculando p de menos 1, menos 1 na 3, menos o 4 vezes o menos 1, mais o
9. Então, P de menos 1 é igual a menos 1 na 3. 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. A gente só tem que tomar cuidado porque é negativo. Então, base negativa, expoente ímpar, o resultado sempre será negativo. Então, você tem aqui menos 1. 4 vezes 1, 4. Olha lá, sinais iguais. Sinal de mais o 9. Calculando, então, P de menos 1, quanto que vai ficar? 9 menos 1, 8. 8 mais o 4, 12. Então, o resto da divisão deste polinômio por este polinômio vai ser o 12. Se você quiser conferir, pode fazer o método da chave, que você vai encontrar um resto igual a 12. Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Nós vamos começar mais uma aula de polinômios, agora trabalhando um dispositivo. Qual é o dispositivo? Ou também chamado de algoritmo de Briot-Ruffin. Este é o método de resolução na divisão de polinômios. Nós aprendemos lá atrás o método da chave e agora nós vamos fazer pelo dispositivo ou algoritmo do Briot-Ruffin, tá? Então, quando é que você vai usar o Briot-Ruffin? Quando você tem um polinômio sendo dividido por um polinômio nessa característica. Foi a característica do polinômio que nós falávamos lá no teorema do resto. Então, quando você tem um divisor nessa característica, a divisão pode seguir outros caminhos, além do método da chave. Um deles é o dispositivo do Briot-Ruffin, tá bom? Então, vamos lá. Como que nós vamos aplicar, então, o Briot-Ruffin? Primeiro passo, o seu polinômio tem que estar organizado. O que eu digo estar organizado? A ordem do expoente, né, do grau. Então, você tem aqui um polinômio de grau 3, porque o maior expoente é 3. Então, você tem aqui, ó, x na 3, x na 2, x na 1, termo independente. Tem que estar na ordem, tá bom? Sempre do maior até o termo independente. E aí nós vamos precisar de quem? Apenas dos coeficientes. Que são os coeficientes? São os valores numéricos, né? Que é o que nós vamos precisar. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o 4, o menos 9, você tem que levar o sinal, o 5 e o menos 6. Eu costumo fazer o dispositivo dessa maneira, tá? Tem como você fazer no sentido contrário, mas vai dar no mesmo, ok? Agora, quem nós vamos colocar aqui, que é o nosso divisor? Nosso divisor é x menos 1. É um pouco da ideia do teorema do resto. A gente vai usar o quê? O sinal oposto. Se aqui é x menos 1, então nós vamos usar o de sinal oposto, o sinal contrário. Então, a gente vai pegar o 1 positivo. Se fosse x mais 1, então se fosse x mais 1 seu divisor, você iria utilizar o menos 1. Tudo bem? Vamos lá então. Então, esse aqui já é o dispositivo, essa montagem que você vai fazer. Então, nós pegamos aí os coeficientes do seu polinômio, que é o seu dividendo, e pegamos o divisor, que é a raiz, né, daquele divisor. Por que eu digo raiz? Porque se você igualar a 0, x é igual a 1. Então, 1 é que faz com que esse polinômio aqui seja zerado, tá? Então, vamos fazer o quê? Ó, passo a passo. Primeiro passo, nós vamos descer esse primeiro coeficiente, vai ficar 4, tá bom? E aí nós vamos multiplicar pelo nosso divisor, tudo bem? Então, nós vamos fazer uma multiplicação com 1. Então, olha lá, 4 vezes 1, 4. Aí nós vamos fazer o processo da adição. Tudo bem? Mas é claro, respeitando os sinais que você tem aqui nos seus coeficientes. Então, na verdade, é 4 vezes 1, 4. Mais menos 9, ou seja, vai ser 4 menos 9. 4 menos 9 vai dar menos 5. Tudo bem? E vamos ficar fazendo isso. Olha lá, menos 5
vezes 1 menos o 5. Menos 5 mais 5, 0. Vamos de novo. 0 vezes 1, 0. 0 menos 6, menos 6. Então, nós temos aqui, ó, esse exercício está pedindo para a gente o quociente dessa divisão. Então, quem vai ser o quociente dessa divisão? Que é o que eu falei lá atrás. Nós vamos chamar de Q de x. Quem é o quociente? Olha lá, temos que prestar atenção. Como o seu grau era x na 3, o seu grau era 3, então quando você aplica o Briot-Ruffin, você reduz 1 grau o seu polinômio. Então, se era na 3, o teu polinômio quociente vai ficar na 2. Então, vai ser 4x na 2 menos o 5. Olha lá, se era na 2, o próximo é na 1. 4x na 2 menos 5x mais o 0. Precisa colocar o 0? Não, que seria o seu termo independente. Olha lá, 2, 1, termo independente. Então, o termo independente aqui é 0. Se ele tivesse pedido para nós também o resto, quem seria o resto dessa nossa divisão? É o último número que você deixou aqui, ó. Então, o resto é o menos 6. Tudo bem? Bom, vamos fazer mais um exercício aplicando o dispositivo Briot-Ruffin. Então, nós temos aqui o polinômio 4x na 3 menos 9x na 2 menos 6, dividido por x mais 2, mas eu quero apenas o quociente. Mas é claro que pelo dispositivo a gente consegue encontrar tanto o quociente quanto o resto, tá? Então, nós vamos achar aqui o quociente e o resto deste polinômio dividido por este. Então, qual é o passo? Vamos pegar apenas os coeficientes, mas é claro, você tem que verificar se está na ordem, tá? Olha lá, 4x na 3 menos 9x na 2, opa, tá faltando aqui uma variável. Qual é a variável? É o x elevado à primeira, tá? X elevado na 1. Então, o que você tem que fazer? Você tem que completar o seu polinômio, tá bom? Então, no Briot-Ruffin, você tem que colocar o polinômio, além de estar organizado, ele tem que estar completo, tá bom? Então, se está faltando, basta colocar o 0, tá bom? Então, olha ali, 4, o menos 9, o x na 1 não está aparecendo, então o coeficiente é 0. E o último é menos 6. Tem que seguir essa regra. Na ordem, e se estiver faltando algum, você tem que colocar o 0, tá bom? Agora, quem é o divisor? Bom, nós temos x mais 2, então você já sabe que é o oposto. Então, você vai fazer o menos 2. Mas, na dúvida, x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Então, a sua divisão será feita por menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2. A regra do dispositivo, olha lá, o primeiro coeficiente, nós vamos descer e vamos fazer aquele cálculo, ó. Vai ser o 4 vezes 2, no caso, menos 2. 4 vezes o menos 2, menos 8. Menos 8 mais o menos 9. Então, menos 8 menos o 9 vai dar menos 17. Faz a multiplicação de novo, olha lá, sempre multiplicando primeiro. Então, menos 17 vezes o menos 2 vai dar 34, positivo, porque menos com menos, mais, sinais iguais, sinal de mais. Então, deu 34, 34 mais 0, 34. Agora vamos fazer lá, ó, 34 vezes o menos 2. 34 vezes os 2 vai dar 68. Só que é 68 o quê? Negativo, sinais diferentes. Então, 68 negativo menos 6. Então, é menos 68
menos 6. Então, nós temos que somar e conservar o sinal. Menos 68 menos 6 deu quanto? Menos 74. Esse último coeficiente, nós temos que ele é o nosso resto. Então, o nosso resto vai ser menos 74. Mas a pergunta é, qual é o meu quociente? Então, eu tenho que lembrar lá, ó, se o grau era na 3, eu aplico o Briones-Ruffini, reduzo 1 grau. Então, se eu reduzir 1 grau, vai para x na 2. Então, ficou 4x na 2 menos 17x mais 34. Então, esse aqui é o nosso quociente da divisão deste polinômio por este polinômio.